Olá, quinto ano, tudo bem? Sou a professora Poliana e vamos à nossa segunda aula de matemática, certo? Vamos apenas fazer uma pequena revisão do que foi a aula passada. Falamos sobre o sistema de numeração decimal e utilizamos como instrumento, que é um instrumento matemático, o QVL, é o quadro valor de lugar, certo? Então, esse QVL, ele auxilia muito para a contagem, para a formação de números, para as operações matemáticas. Então, é muito importante que vocês resistam, mentalizem como essa estrutura do QVL, que a gente vai utilizar ele muito, mas muito mesmo. Então, vimos na aula passada que dependendo da ordem, certo? E da classe que o número ele se encontra, ele tem valor diferente. Então, esse 1, por exemplo, esse meu primeiro 1, temos o 10, temos o 100 e temos o 1000. Vejam que o número aqui é 1, mas dependendo da ordem, a posição que ele se encontra, ele vai ter um valor diferente. O meu primeiro, ele está numa ordem das unidades simples, então ele vale apenas 1. Enquanto que o meu segundo, ele está na dezenas, então ele já não vale mais 1, ele vai valer 10 unidades, ou uma dezena. Seguimos para o terceiro, é o 100, o meu 1 ele se encontra na ordem das centenas, então ele passa a ter o valor de 100 unidades. E temos o 1000, onde é a unidade de milhar. Então vejam, dependendo da posição, ele vai ter valor diferente. Então é muito importante, ok? Agora vamos à aula de hoje. Temos um desafio aí. Deixei um desafio na aula passada. Quem é que fez? Vamos ver então. Prova Brasil. No abaco abaixo, Cristina representou um número. Trouxe para vocês um ábaco, certo? Vejam que ele pode... É um só. É porque na anterior tinham dois modelos de ábaco. Cristina tem esse ábaco, tá? E trouxe um número. E a gente vai descobrir que número é esse. Olha o QVL. Milhares é a classe de milhares e a classe das unidades, certo? E vamos ver o que é que Cristina trouxe pra gente. Eu coloquei aqui a representação que Cristina trouxe. Temos aqui, eu quero que vocês contem comigo. Temos aqui quantos anéis? 1, 2, 3, 4. Ok? Esse meu 4, ele está em que casa? Unidade. O número seguinte, temos apenas 1. Ele está na casa das dezenas. O seguinte, 1, 2, 3, que se encontra na posição das centenas. Unidade de milhar. Eu tenho algum número ali? Não. Então, eu represento com 0. Enquanto que o meu último número, na unidade de milhar, que é esse aqui, é isso. Unidade de milhar, aqui está diferente, aí vamos lá. Na unidade de milhar, temos o 1, ok? Qual o número, então, que Cristina nos trouxe? 10.314. Então, eu tenho 10.314. 4 unidades, uma dezena, 3 centenas, 0, que é a unidade de milhar, e a dezena de milhar é o número 1. Ok? Desafio cumprido. Vamos à aula de hoje agora. Vamos falar sobre plano cartesiano e ampliação e redução de figuras poligonais. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes, certo? Esta figura ilustre que tem aí. Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares chamadas de eixos cartesianos.
Temos aí o eixo X e o eixo Y. Vamos conhecer um pouquinho de uma forma diferente. Eu trouxe aqui, ó, podemos utilizar o plano cartesiano para coordenadas geográficas, certo? Em mapas, montar gráficos. Essa primeira figura são os mapas. Aqui a gente utiliza muito o GPS, né? Temos aqui o terceiro, que é um gráfico de linha. É o consumo de energia elétrica no período de março a setembro de 2020. Isso é só uma amostragem. Uma amostragem, inclusive, que eu gostaria de chamar a atenção, que é o consumo consciente. Vejam que o consumo de energia, ele está subindo. Sai de 80 para 40, sobe para 80, volta a 80, vai para 110, 180, 120 e 240. Então, deixa aí o alerta, o consumo de energia. Ah, eu não tenho nada a ver com energia. Tem sim, você pode contribuir dentro de casa consumindo menos energia. Então, vamos lá. Vamos agora fazer a identificação das coordenadas. Chaminézinho, me ajuda aqui. Temos aqui alguns pontos turísticos da cidade do Paulista. Acho que vocês conhecem alguns. Aqueles que não conhecem, vale a pena uma visitação, tá? Vamos lá. Temos no eixo X e o eixo Y. Temos aqui, olha. Vamos começar sempre do X para o Y. Então, eu quero que você me diga onde é que está a coordenada para a matriz de Santa Isabel. Como é que eu faço? Pego sempre do X para o Y. Eu tenho ela na coluna 2, certo? E na linha C. Como é que eu represento essa coordenada? 2,C, tá? Posso utilizar isso sempre com números também, com letras, com números, só letras, números e números. Vamos para o próximo. Eu quero agora que você me diga a coordenada do forte, o Forte de Pau Amarelo. Forte de Pau Amarelo. Vamos lá, para o X é o 4 e a minha coluna é o C. Ou melhor, minha linha é a C e minha coluna é a 4. Então, eu represento isso, 4,C. Vamos a um outro ponto turístico? Vamos agora à Ponta de Maria Farinha, praia muito bonita, vale a pena visitar. Temos aí no X o 1, que é a minha coluna 1, e na linha B, certo? Que está no meu Y, certo? Como é que eu represento isso? 1,B, minha coordenada. Vamos ao próximo. O próximo é o Cine Teatro Paulo Freire. Qual é a minha coordenada agora? Quero que vocês me digam. 3, certo? 3A. 3A. Vamos ao último, que é o casarão da família Lundgren. 5B. Olha só, 5B. Ok? Professora, eu utilizo isso para quê? Para tanta coisa. Sabe aqueles joguinhos que a gente às vezes utiliza no celular? Tem a Batalha Naval, que é muito conhecido, certo? Então, como a gente viu anteriormente, em mapas, tá? Em gráficos, tudo isso a gente utiliza o plano cartesiano. Vamos a alguns exercícios para fixar a aprendizagem. Observe a imagem a seguir, a localização do meio do campo, ok? Então, temos aí o meio do campo. Eu quero que vocês me digam qual a coordenada do meio do campo. Vamos lá? É com vocês? Quem diz? Certo! Quem respondeu C3 está certo. Vejam que
ele está na minha coluna C e linha 3. Tá bom? Vamos ao próximo exercício? Evandro e Milena estão fazendo compras, como ilustrado na imagem a seguir. Ao passar as compras, Evandro percebe que deixou uma sacola, um cesto, cheias de produtos para trás. Qual é a localização? Vamos lá. Qual a localização da cesta cheia de produtos? Não vai deixar no supermercado depois de comprar, não é? Então, vamos encontrar essa cesta. Em que coluna ele se encontra? Coluna D. E em que linha? 3. Qual a minha coordenada? D3. Ok? Então, vamos a mais um exercício. Observe a figura a seguir, o caminho percorrido por Alex. Ele saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Como ele fez para chegar ao ponto B? Vamos lá descobrir? Alex saiu do A, ele passou 1, conta comigo, 2, 3, 4, 5, ok? Então, ele avançou quantas casas aí? 5 casas. E agora, o que é que ele fez? Ele girou a direita ou à esquerda? 1, 2, 3. Ele girou à direita e mais chegou ao ponto B. Olha só. Então, ele avançou 5 casas, girou para a direita e avançou mais 3. A área e o perímetro. Vamos conhecer rapidinho a área e o perímetro. Temos aí a área, que é a área interna. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a nossa área. É a área interna do meu retângulo. Já o perímetro, como é que eu calculo? 1, 2, 3, 4. Contem comigo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Observe que a contagem do meu perímetro é diferente da minha área. Eu tenho 8 de área e tenho 12 de perímetro. O mesmo eu posso utilizar com esse coraçãozinho aqui. Coração, ó, acelerado aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou contar qual a área da minha figura. 1, 2, 3, contem comigo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E aí a gente vai contando, vejam só, em cada quadradinho vermelho que a gente tem aí, a gente tá contando a área. Olha, estão contando? Quero ver se vão me acompanhar. Quero ver o resultado final. Estão contando mesmo? Então vamos lá. Minha área, 63 centímetros. E qual o meu perímetro? A mesmo processo do anterior. Só que vai ser a minha área externa. Olha só o amarelinho subindo. Cada centímetro desse, a soma dele vai dar o meu resultado do meu perímetro, que é 44 centímetros quadrados. Professora, por que centímetro quadrado? O que é esse centímetro quadrado? Cada quadradinho dele corresponde a 1 centímetro. Poderia ser metro, poderia ser uma outra unidade de medida, tá certo? Mas nesse caso aí é centímetros. Então vamos lá. Rafaela pintou as seguintes figuras na malha quadriculada. Das figuras que Rafaela pintou, me diga, todas possuem a mesma área? Será que todas possuem a mesma área? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos à próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12, igual.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terceira figura com a mesma área. Vamos à próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quarta figura com a mesma área. Vamos à outra. 1, 2, 3, 4. Observem sempre a sinalização do que a gente está contando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, não tenham todas as figuras com a mesma área, ok? Então, já matei aí a charada. Todas não possuem a mesma área, o mesmo perímetro, né? Vamos agora continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, temos aí 6 figuras, onde 5 tem o mesmo perímetro e uma outra não tem o mesmo perímetro. Então, nem todas elas têm o mesmo perímetro. Vamos à área. A área é a parte interna. 1, 2, 3, 4, 5, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Segunda figura com a mesma área. 1, 2, 3, 4, 5. Terceira figura com a mesma área. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, quarta. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso concluir que todas as minhas figuras têm a mesma área, mas não têm o mesmo perímetro, ok? Então, qual a minha resposta aqui? Todas possuem a mesma área, mas não apenas 5 das 6, certo? Tem o mesmo perímetro. Então, perceberam como é que a gente faz o cálculo, a somar do que é área e o que é perímetro? Então, vamos lá. Dessas figuras aqui, essas figuras, considere o lado do triângulo da malha como unidade de comprimento de uma unidade e a área do triângulo da malha como unidade de área. Então, vamos lá. As figuras que apresentam maior perímetro e menor área são maior e menor. Posso concluir que dessas 5 figuras, a minha menor é o número 2, ou melhor, a minha maior perímetro é o número 2, que é esta figura aqui, e o meu menor área, minha menor área é o número 3. Vamos lá. Ampliação e redução de figuras poligonais. Temos aí a mesma figura. Temos aí a representação de um mais ou de uma cruz, enfim. E vamos ampliar. Significa aumentar, expandir, crescer. Então, vejam que a figura de cor azul, ela está ampliada. A minha figura verde, ele tem o tamanho original. A figura vermelha, ela está reduzida. E o que é reduzir? Significa diminuir e encolher. Vamos a um exercício da Prova Brasil. A figura ao lado representa uma cruz, certo? As medidas de todos os lados foram reduzidas pela metade. Todos os lados foram reduzidos pela metade. Qual figura representa a nova cruz? Vamos reduzir todos os lados? Então, vamos. Eu vou reduzir na parte superior. Vou reduzir na parte inferior, ok? Vou reduzir 50%, olha, pela metade, a parte minha esquerda e minha direita. E vou no centro reduzir mais uma linha. Então, qual a figura, depois de toda essa redução? A letra A. Vejam que eu precisei reduzir toda a área dela, superior, inferior, direito, esquerdo, o centro, tá bom? E agora vamos para o desafio, certo? Esse desafio é muito gostoso,
Primeiro que vocês vão conhecer um pouquinho da cultura indígena, tá? Então, sobre o plano cartesiano, vocês vão me apresentar a identificação das coordenadas, certo? De cada elemento cultural, influências dos povos indígenas, certo? Ao Brasil, certo? Temos aí a culinária, a lenda, a pesca, os costumes, certo? A caça, o artesanato e a língua. Então, o que é que vocês vão fazer? Identificar as coordenadas conforme cada elemento cultural desse aí, ok? Então, eu espero que vocês consigam, que tenham gostado da aula de hoje. Nos encontramos na próxima aula e fiquem com Deus e até mais.